E quando eu olhei pro tio, ele tava com a boca torta, o olho caindo, babando e gesticulava como se quisesse falar alguma coisa, mas não conseguia. Então, eu lembro até que eu cheguei a falar pro médico, moço, ele é como um pai pra mim, salva meu tio, que eu não consigo imaginar ficar sem ele. As primeiras lembranças é a época dos aventureiros. E antes disso eu já cantava no conjuntinho da igreja, mas na época não era na central, eu cantava no conjuntinho da Liberdade. E as sociais que tinha geralmente no sábado à noite. Tinha programação, aí tinha o JA à tarde e à noite fazia a social na escola adventista. Uma boa parte eu cheguei aí, então essas eram as memórias mais assim alegres que eu tenho da época da igreja. Amizades eu não cheguei a ter, porque na verdade eu sempre fui de chegar junto com a família, daí a gente sentava sempre no mesmo lugar, eu não ia para o salão jovem nem nada parecido, eu sempre ficava junto com eles, acabava o culto a gente ia embora. Então amizades que eu tinha geralmente eram os irmãos mais velhos, né? Tinha o da Camila, o irmão Geraldo, a Ângela e o irmão Carlos, que são praticamente vizinhos nossos, então essas eram as convivências que eu tinha dentro da igreja. Assim que entrou na faculdade, tinha aquele negócio de amizades novas, né? Então as minhas amizades, não que eram más influências, mas vista na visão de uma vida cristã, eram as amigas que gostavam de sair para beber, as amigas que gostavam de sair para curtir. Então às vezes eu saía de casa 11 horas da noite, chegava no outro dia 7 horas da manhã. Esses convites eram mais frequentes, cada vez mais frequentes, a ponto de chegar em casa depois de amanhecer o dia, passar na feira, tomar o café na feira, ou seja, sair à noite e só chegava ao amanhecer o dia. Isso me entristecia muito, chorava muito quando isso acontecia e eu tinha assim em mente, meu Deus, que nada aconteça enquanto ela estiver longe dos meus olhos. Eu estava tirando as fotos para o convite de formatura. E aí a gente fez as fotos de manhã, à tarde seria no estúdio. E na hora do almoço, que eu estava vindo para casa, eu bati na lateral de um outro veículo. E na verdade eu não lembro muitas coisas, né? Porque eu só lembro de eu estar subindo a avenida e eu pensei, vai bater, e daí eu não lembro de mais nada, ficou tudo branco. Eu lembro só de estar dentro do carro tentando abrir o cinto, que o cinto travou, eu não conseguia tirar de jeito nenhum. E estava saindo muita fumaça, eu não conseguia enxergar nada que estava na frente, porque o capô ele simplesmente fez um C, né? Então eu não enxergava nada que estava na frente. Então o carro saindo fumaça, eu não conseguia tirar o cinto, o airbag bem na minha cara. Foi bem desesperador, assim, porque até então eu não tinha noção do que tinha acontecido. Quando eu vi ele de imediato, eu já fiquei bem assustada, porque eu não imaginava que o impacto tinha sido tão grande. Por ser dentro da cidade, eu imaginava um acidente mais tranquilo, mas o estado que ficou o carro foi assim bem forte. E quando eu fui para o hospital, eu só tinha um ralado no braço, que meu braço estava inchado, e a minha perna estava inchada. Eu fui andando, eu fui consciente e não teve nada assim grave comparado com o estado do carro. Eu fui ter noção do acidente depois, quando eu fui na oficina ver o carro e o carro chegou guinchado em casa, que foi quando eu fui ter uma noção do que tinha acontecido. E quando mostramos as fotos pro médico, porque ele perguntou se eu tinha batido a cabeça, porque por algum momento ele acredita que eu desmaiei ou algo do tipo, que ficou a marca do cinto no meu corpo. Na hora que ele viu as fotos e ele viu que eu só cheguei com um arranhão, eu lembro exatamente que ele falou pra mim que ele não sabia como que eu tinha saído viva. Quando eu cheguei em casa, eu comentei com a minha mãe, falei, mãe, foi Deus que me livrou, porque a pancada foi muito forte. O estado que o carro ficou era para eu ter saído muito mais machucada. E junto com o que o médico tinha falado, então assim, realmente foi Deus que me livrou de algo bem pior.
Por mais que eu tenha pensado que Deus tinha me livrado, eu ainda estava pensando assim, não foi algo... Ele me livrou porque não era a minha hora. Eu não cheguei a pensar, não, eu preciso voltar, preciso... Eu falei, Deus me salvou, mas não tá na hora ainda de eu voltar para a igreja, sabe? De eu seguir esses passos. Depois que eu terminei a faculdade, eu pensei em fazer a residência. E aí surgiu uma oportunidade de fazer em Paraná, que é a cidade vizinha. Quando eu recebi o e-mail da universidade falando que eu tinha passado, o tio, ele disse que ele me levaria. Ele estava muito mais empolgado que eu. Então era algo que ele falou, olha, você vai, eu vou te levar, vou te deixar no estacionamento da faculdade, você faz a prova, faz tudo e a gente volta para casa. Chegando no estacionamento da faculdade, ele deu seta, virou o volante, tinha uma vaga próxima, então dava tudo a entender de que ele ia virar. E a única coisa que eu lembro, porque eu estava sentada no banco de trás, foi que ele virou o volante e daqui a pouco a mão dele caiu. E no que caiu, o volante voltou e a gente ia bater num carro. E quando eu olhei pro tio, ele estava com a boca torta, o olho caindo, babando e gesticulava como se quisesse falar alguma coisa, mas não conseguia. A avó entrou em estado de choque. Nisso a gente chegou a bater num carro que estava na frente. Eu desci do carro, fui pedir ajuda, ver o que dava pra gente fazer. Então tinha algumas pessoas que estavam perto do local que se prontificaram a levar ele pro hospital. Só que isso foi 20 minutos antes de eu fazer a prova. Então a avó falou, olha, você vai fazer a prova, porque o tio disse que traria você até aqui, você faz a prova e depois a gente vê o que dá pra fazer. Quando eu cheguei no hospital, o médico falou que ele tinha tido um AVC. E a gente pensou que era algo assim que não era tão grave. Só que o médico chamou a família e falou, olha, seu tio teve 2 AVCs ao mesmo tempo. Ele teve o isquêmico hemorrágico. No dia seguinte, o tio já não estava falando. Ele passou o tempo todinho dormindo. Foi feita uma bateria de exames, eletro, tomografia. Ele já estava começando a ter tremores, né? Ele esticava os membros como se estivesse levando choques. E aí eu entrei em contato com a mãe e a gente pegou uma ambulância e pediu para levar ele para o hospital particular. Porque tinha um neuro e tudo mais para poder avaliar ele. Assim que o tio chegou no hospital, se não me engano, ele ficou mais ou menos umas 2 horas na sala de emergência antes do médico chegar, porque ele estava num outro atendimento. E quando ele chegou, que ele olhou para ele, a única coisa que ele falou pra gente é, seu tio tá entrando em coma, não tem o que eu fazer. Então ou a gente induz ele ao coma agora, ou ele vai morrer porque o cérebro dele não tá aguentando. Os meus pais se divorciaram, eu tinha 1 ano e 3 meses mais ou menos. E desde então o tio sempre foi aquela visão, aquele vínculo paterno que eu tive. Então a gente sempre estava junto para tudo. Ia sair os 2 juntos, ia fazer alguma coisa, era sempre os 2 juntos. Então eu lembro até que eu cheguei a falar pro médico, moço, ele é como um pai para mim, salva meu tio, que eu não consigo imaginar ficar sem ele. Eu cheguei a culpar Deus, eu cheguei a questionar Deus. Por que isso está acontecendo comigo? Por que eu sofri um acidente? Por que uma das pessoas mais importantes está num leito de UTI? Por que isso está acontecendo comigo? Então eu cheguei a questionar ele. Foi nesse momento eu comecei a orar. Que eu falo que o ser humano, a gente é muito... Acho que egoísta é a palavra certa. Parece que a gente só lembra de Deus quando tem alguma coisa grave acontecendo. Que você fala, tem Deus, então eu vou pedir. Foi nesse momento que eu comecei a orar. Tava eu e minha tia, era nós duas que visitava ele na UTI para poder passar as informações, né? E ele falou, olha, não tem o que fazer. Se vocês acreditam em Deus, essa é a hora, porque ele não tá mostrando melhora nenhuma. Não tá mostrando melhora nenhuma e tem grandes chances do seu tio não aguentar. Naquele dia, para ir embora para casa, já foi bem difícil. Minhas pernas travaram, parece que eu não conseguia me mover. E eu lembro que eu cheguei em casa, eu não consegui falar para minha avó o que tinha acontecido, eu comecei a chorar desesperada. Foi quando eu ajoelhei, orei de novo, falei, pedi para Deus, olha, a minha vontade é que ele sobreviva.
mas que antes da minha vontade, se for para ele sobreviver e ficar sofrendo, que o Senhor escolha o que é melhor pro meu tio. E eu tava dormindo no quarto dele, nessa época que ele tava na UTI. E eu lembro que eu tava dormindo e é como se ele tivesse aparecido no canto da cama. Ele tava todo de branco e ele pegou na minha mão e falou, ele me chama de Fia. Ele falou bem assim, Fia, tá tudo bem, o tio tá bem, vai dar tudo certo. E depois desse sonho, eu acordei chorando, porque eu falei, meu Deus, tio todo de branco, alguma coisa vai acontecer. E eu acho que foi a oração mais sincera que eu tive com Deus. Que todas as outras orações eu só pedia. E nesse dia eu lembro que eu falei, não, eu também tenho que agradecer, porque a gente estava tão focado na família, a família não estava mais indo na igreja. E tinha uma programação especial e eu comentei com a minha avó, falei, olha, eu vou para a igreja porque, não sei, alguma forma de talvez conseguir salvar o tio. E eu lembro que eu fui para a igreja, teve toda a programação, no dia, se não me engano, até era uma programação de Natal, tava tudo lindo. E o Caio pregou, e no final da pregação, ele fez uma oração. E na oração, ele chegou a comentar o nome do tio. Ele falou, olha, vamos orar pelo Magno, que está na UTI. E na hora que eu ouvi aquilo, eu já estava chorando, mas na hora que eu ouvi aquilo, parece que, sabe quando você sente assim, nossa, tem mais pessoas orando, tem mais pessoas preocupadas com ele. A residência a gente pegava plantões seguidos, eu tinha muito plantão no sábado. Então às vezes eu entrava sexta-feira à noite no hospital, saía só no sábado à noite. Na maioria das vezes, parece que os plantões do sábado vinham só pra mim. E quando eu tinha uma folga, eu fiz algumas amizades lá e até cheguei algumas vezes pra igreja lá. Só que nas vezes que eu cheguei aí pra igreja, não era aquela sensação que eu tinha das lembranças de igreja quando eu era mais nova. Foi uma sensação assim um pouco estranha, porque quando eu pisei na igreja as pessoas me olhavam diferente, as pessoas não vinham me cumprimentar assim que eu entrava, seja bem-vindo ou algo do tipo. E eu ia de calça, porque era, né, então assim, dava pra saber que eu era alguém que não frequentava a igreja. E eu lembro de um episódio que eu cheguei, a igreja estava lotada e tinha pouco espaço no banco. E quando eu sentei, algumas pessoas olharam para mim e simplesmente levantaram e saíram do banco. Eu achei, na hora, que não era nada demais, era, sei lá, uma coincidência, alguma coisa do tipo. Mas depois um amigo chegou perto de mim e falou, olha, as pessoas que saíram, comentaram por conta que você tem tatuagem. Isso foi algo que me deixou muito mal, porque eu não estava ali por conta das pessoas, eu estava no momento em que eu precisava. E quando você precisa voltar para a igreja e você não é acolhido, você é visto de uma forma preconceituosa, por assim se dizer, porque as pessoas não me conheciam, elas me julgaram porque eu tenho tatuagem. Então, e é algo que é frequente, acontece muito comigo. Eu me senti muito mal. Poderia ser, sei lá, num restaurante ou no meio da rua, mas o fato de ser dentro da igreja me incomodou muito. Quando eu voltei para Cacoal, eu continuei trabalhando aos sábados, então era algo assim que não tinha como eu voltar para a igreja, não por conta que eu não queria, mas pelo fato de que, né, eu precisava trabalhar. E eu lembro que estava tendo um culto, eu estava assistindo pelo WhatsApp, não, pelo Facebook. Era um dia que estava mais tranquilo
E eu assisti o culto e me deu uma saudade muito grande da época quando eu ia pra igreja antes. Eu lembro que eu comentei, falei, nossa, que saudade. Achei assim, vai ser só um comentário, tá tudo certo. Quando me responderam de volta, na hora que eu vi a mensagem, eu até fiquei surpresa. Eu falei, nossa, me responderam assim, olha, vem pra igreja, faz uma visita, vai ser bom pra você, a gente te acompanha, a igreja sente falta. E aí eu falei, vou, não posso ir no sábado, mas tem um culto de domingo, vou pro culto de domingo. E aí fui pro culto de domingo e foi uma sensação tão boa, porque quando eu pisei na igreja, as pessoas me cumprimentaram na recepção, as pessoas me deram boas-vindas, pessoas que nunca tinham me visto me cumprimentaram, então foi aquela sensação de aconchego, de tô num lugar que eu tô me sentindo bem, eu não me senti desconfortável em nenhum momento. E quando eu senti essa... É como se fosse um abraço, sabe? Um abraço forte. Eu falei, por que não voltar agora? Eu já era para eu ter voltado há tanto tempo, Porque Deus já me mostrou tantas vezes que era para eu ter voltado, por que não voltar agora? As sensações que eu senti quando soube, pelas atitudes da Cíntia, que ela estava querendo retornar para a igreja, é algo assim meio que inexplicável. É uma sensação tão boa, é uma sensação assim tão maravilhosa que eu não encontro palavras para poder descrever essa sensação, mas é algo muito bom, inexplicável. Esses são os planos para o ano que vem, eu poder voltar por completo, sem pensar, se eu voltar eu vou ter que desistir disso, ou eu vou ter que desistir daquilo. Mas se eu tiver que desistir de algo assim, para poder voltar para a igreja, voltar para Deus, me sentir bem comigo mesmo, eu vou desistir. Porque o que é um serviço ou uma diversão comparado com poder estar perto de Deus? No mundo aqui não temos nada a não ser o Deus do céu. Que ela olhe e tome o exemplo de Deus. Porque nesse mundo não é olhar a vida de um, olhar a vida do outro, porque cai. Tem que olhar para Deus. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Mãe, eu já sei qual é a música que eu quero que canta no meu batismo. Aí eu falei, nossa, que legal, quero ouvir. E aí ela me, retomou a música e eu ouvi e eu falei, nossa, é a sua história de vida, Cíntia. E aí ela está ouvindo com muita frequência essa música e ela já começa a cantarolar. Eu falei para ela, olha, o seu batismo você vai cantar um trecho dessa música. Então assim, eu vejo, como mãe, eu vejo como sendo algo assim, fantástico, maravilhoso. Essa mudança realmente está fazendo muita diferença, não só na vida da Cíntia, porque acaba envolvendo todo mundo. E essa alegria, essa mudança dela está sendo contagiante. A Cíntia é minha garotinha, minha parceira. Antigamente eu que carregava ela para os lugares. De um tempo para cá já é ela que me carrega para os lugares. Todos os momentos que eu precisei dobrar o joelho e pedir, ele me respondeu. É o que eu falo. Sempre um dia antes de acontecer algo que eu falava, que eu falo que é milagre, eu orava. Então meu tio saiu da UTI um dia antes de eu ajoelhar e pedir para ele. Meu tio conseguiu um leito na UTI um dia antes de eu ajoelhar e pedir para ele. Então eu vejo Deus como sendo um Deus de milagres, porque ele me livrou de algo pior, ele livrou minha família de algo pior, livrou meu tio de algo pior. Ele é um Deus de cuidado, porque durante todo esse tempo ele esteve cuidando da gente. Eu não consigo mais me imaginar fazendo qualquer coisa no meu dia a dia em que eu não precise em algum momento parar para falar, olha Deus, obrigada por hoje, obrigada por ontem, por amanhã que ainda não veio. Então, hoje eu não consigo me ver afastada de Deus. Eu vejo que eu preciso urgentemente voltar para os braços dele.